Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar. É muito importante clicar, então o pessoal às vezes fala que gostou, mas as pessoas mesmo quando comentam às vezes dizem que esqueceram de clicar no gostei. É bem importante pra gente porque isso favorece que os vídeos eles apareçam em mais lugares no YouTube e que eles sejam visualizados na lista de busca em primeiro lugar ou entre os primeiros. Então isso é muito importante para o trabalho. Então se você gosta do nosso trabalho, acompanha, clica em gostei nos vídeos. Bom, hoje vamos falar um pouco a respeito da morte simbólica dentro da psicologia. Principalmente a psicanálise tem maior hábito de trabalhar com a questão da morte, tanto a psicanálise freudiana como de outras escolas teóricas. O próprio Jung também trabalha bastante com a questão da morte e com simbolismo da morte. E hoje vamos falar um pouco a respeito do que é a questão da morte como símbolo ou como significado dentro da psicanálise. Isso é muito importante a gente falar, porque assim como o luto, que eu tenho inclusive um vídeo bem antigo aí já no canal, falando a respeito, explicando que o luto dentro da psicanálise é uma coisa muito mais ampla do que a própria morte, do que esse estado de se deixar de viver, na questão da própria morte em si, ela também é muito mais ampla dentro da psicanálise. Porque ela pode ser uma simbologia que dá outro significado. Então, por exemplo, um sujeito pode sonhar com morte ou com cadáver, com velório, que segundo o próprio Freud nos traz na sua obra Observações e Exemplos da Prática Psicanalítica de 1913, o próprio Freud traz que o sonho com cadáver pode simbolizar a morte do próprio sujeito, para ele. Ah, mas isso é, por exemplo, uma premonição? De maneira alguma. Aliás, sabemos que o Freud, mais do que ninguém, era contrário a essas ideias de premonição ou coisa do gênero. Então, o que pode significar essa ideia do sujeito da própria morte? Um simbolismo para outra coisa. Por exemplo, a morte ela pode ser uma questão da morte de um conteúdo, da morte de uma forma de vida. Então não é também porque o sujeito sonhou com morte ou porque ele teve algum tipo de simbologia no dia a dia dele que tende a ser interpretada como morte, não é que ele tenha tendências suicidas, nada do gênero. Pode ser, claro, mas também pode ser que ele simplesmente deseja a morte de algo dentro dele. E o que seria esse algo? Por exemplo, uma pessoa que é descontente com uma ação dela própria. Uma pessoa que é extremamente egoísta, por exemplo. Então, eu sou muito egoísta, eu não consigo pensar no outro, eu não consigo ter esse desprendimento, eu quero tudo pra mim, eu só me preocupo com o meu bem-estar, eu não tô nem aí para se as pessoas estão bem ou mal, e eu quero mudar isso me incomoda. O sujeito, a partir dessa autoanálise e dessa tomada de decisão de mudar isso, ele vai precisar matar algo dentro dele. Então, nesse momento que ele toma essa decisão de mudar a forma como ele é para uma outra forma, isso pode levar ele, nesse momento de mudança, a ter vários símbolos relacionados à morte. Por exemplo, pode ser que ele sonhe com a própria morte, pode ser que ele tenha coisas no seu dia a dia que sejam interpretadas como morte de algo. E o porquê disso? Justamente porque ele está tentando matar esse eu egoísta e criar algo novo. Então, dentro da psicanálise ou dentro da teoria analítica, por exemplo, do Jung, é muito comum se dar essa interpretação. Então, nem sempre a morte, ela necessariamente vai trazer, e muitas vezes não vai trazer, essa questão de tendência suicida ou de desejo do suicídio. Não, muitas vezes a morte ela é ou uma fantasia da realização de um outro desejo, geralmente ela vai ser a realização de um outro desejo, como por exemplo uma grande mudança.
que é justamente você matar um estilo de vida que você tem e iniciar um novo estilo. Então a morte ela pode ser uma representação de mudança para o sujeito, não necessariamente de fim da vida. Isso é muito importante entender, porque alguém desavisado, ao saber, por exemplo, ao ler uma obra como a do Freud, onde ele diz que o sujeito sonhar com a morte é uma representação da própria morte, ou ele sonhar com velório, sonhar com pessoas falecidas pode ser uma representação da própria morte, um sujeito que lê isso desavisado, ele pode ter a tendência a acreditar que, então esse sujeito tem tendência suicida, ele quer se matar. E não. Muitas vezes esse sujeito está passando ou por uma mudança na vida dele, portanto ele vai ter que matar coisas que ele é para criar coisas novas, ou por exemplo ele pode estar passando por uma mudança do gênero, o fim de um relacionamento, que também é uma morte. Assim como o fim do relacionamento ele traz um luto de toda essa energia libidinal que você investiu no relacionamento, ele também representa uma certa morte, porque a morte de um relacionamento é a morte de algo no que você investiu. Então a morte ela é muito simbólica, muito representativa. Então não se pode levar literalmente. Então o sonho de morte, ou o sonho com pessoas mortas, o sonho com velório, pode ter alguma representação de morte do jeito? Pode. Mas isso necessariamente significa que ele tem tendência suicida, ou que qualquer tipo de previsão, não, de maneira alguma. O que significa é que talvez, por exemplo, ele queira efetuar uma grande mudança na sua vida, talvez ele esteja preocupado com a morte de um relacionamento, talvez ele esteja preocupado com vários outros fatores. Então é sempre importante lembrar que a morte ela pode ser totalmente simbólica, e geralmente é. Como o próprio Freud nos traz, dificilmente um sonho é literal. Então dificilmente você vai sonhar com a tua morte porque você tem tendência suicida. Você vai sonhar com outras coisas que representam a morte, se for esse o caso. Geralmente quando você sonha literalmente com a morte, é porque essa morte é simbólica e está te dizendo outra coisa. Como, por exemplo, a morte de uma parte de você, a morte de algo dentro de você. É isso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clica no gostei. Obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.